Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Filosofia de Jesus aqui com vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho do livro O Vinho Novo é Melhor, de Robert Thorne. E o prefácio foi escrito por alguém bem conhecido aqui no Brasil, que é o Luciano Subirá, um excelente pregador, que eu tenho muito respeito. Então, a gente vai debater um pouquinho do livro e depois a gente entra um pouquinho na questão de aquilo que eu vejo que ele pode ajudar as pessoas no mais profundo level. O Vinho Novo é escrito por esse sul-africano. Ele nasce na África do Sul, se chama Robert. Ele tem uma infância bem difícil. E bem difícil, eu digo, após a morte do pai dele. Ele nasceu em família rica, mas ali mais ou menos, eu não sei o certo, mas acredito que na casa dos 10 anos ali, ele perde seu pai. Ele tinha muitos irmãos, a mãe não trabalhava, cuidava somente das crianças. Não somente, porque é um trabalho árduo e eu acredito que esse trabalho da mãe de criar filhos é o maior trabalho que a gente pode ter na existência da humanidade. Muito respeito pela minha mãe, até um beijo, mãe, te amo, te agradeço por tudo que tu fez por mim. Eu só posso estar aqui falando porque alguém não desistiu de mim. E assim como alguém também não desistiu de você que está nos ouvindo. E a mãe dele ali se vê naquela situação após o seu esposo morrer, acaba falecendo ali novo, acredito que uns 50 anos. Eles já estavam passando por um momento difícil financeiramente, então toda aquela carga cai para ela de administrar tudo aquilo que estava acontecendo e mais um monte de filho. Ela não consegue dar conta de todos. E o próprio pai dele, ele ajudava esse orfanato e ela teve que colocar o Robert e a sua irmã nesse orfanato. E eles ficaram lá até os seus 14 anos, que era quando terminava o colegial da época, e voltaram para casa, onde aí ele inicia sua vida. Imediatamente já tem que trabalhar para poder ajudar em casa. Após isso, ele começa a trabalhar para o exército, conhece a sua namorada, a primeira namorada que posteriormente vai vir a casar e ser a mãe de seus filhos. E no meio do caminho, ele se depara com uma realidade que a gente vê muito comum na nossa sociedade. E aqui, quando eu falar sobre a realidade dele, o problema dele, que era a bebida, se você que está ouvindo esse vídeo tem algum problema, porque entenda que a nossa condição humana, todos nós somos provados com alguma coisa. Todos nós, sem exceção, ou vem algum Jesus aí no meio desse tempo e não me contaram, um outro Jesus, mas caso não tenha um outro Jesus após a vinda do Messias, todos nós temos problemas. Uns têm problemas com a droga, outros com a bebida, outros com a pornografia. Todos nós temos alguma sombra, algo que precisamos tratar. No caso do Robert, foi a bebida. Ele, por muitos anos, ficou ali tentando sair daquela vida. A bebida, como em todos os casos, ela destrói uma família. Então, inicialmente ele começa a beber um pouquinho, depois passa a beber mais, depois passa a não ir mais para casa, ir no outro dia para casa, agredir fisicamente a esposa. Nesse meio do caminho, eles estavam tendo filhos. Tudo que há de ruim que a bebida traz para dentro de um lar aconteceu na vida do Robert. Ele viaja, ele era do exército, ele é mandado lá para a região do Egito para ajudar numa guerra. E nisso, de lá, engraçado que faz 3 meses que eu fui lá, no Egito e em Israel, e ele foi para o Egito, do Egito ele vai para Jerusalém e ele vai ali em Belém, que na verdade hoje não faz mais parte de Israel, é uma parte cedida para a Palestina, diante de tanta guerra que aquilo se ocorria. Ele vai ali na igreja onde Jesus nasceu. Pois bem, depois daquele período que ele vai para Jerusalém, assim como ele, eu também senti isso, várias mudanças na minha vida, até
aproveitar aqui para recomendar a todos vocês que vocês possam ir a Belém, que vocês possam ir a Jerusalém, passar pelos lugares que o Messias passou. E ele passa por ali e ali ele já começa a sentir algumas coisas diferentes. Isso retorna para sua casa, ainda assim com o vício da bebida, com aquela família totalmente destruída. E após isso, uma senhorinha bate na sua casa, ele a expulsa, ela sai, sai ali expulsa, volta na casa dele e acaba expulsando o demônio, Ele estava ali tomado, aquela ira, aquela coisa que a bebida, aflorece dentro das pessoas, e ela acaba expulsando o demônio que está dentro de Robert. Após essa expulsão dele, ele começa a viver uma vida completamente diferente. E é esse o meu desejo para cada um de vocês que está aqui me ouvindo. E que não só o problema com a bebida, mas esses outros problemas que todos nós temos, e eu me incluo nisso, eu também tenho o meu problema, eu também luto contra a minha própria carne. Por isso que Paulo foi muito sábio quando falou: desgraçado homem que sou, quando me livrarei desse corpo da morte? Ou seja, Paulo também já estava falando sobre esses desejos que o nosso corpo físico, a nossa carne, anseia, que nada tem a ver com o nosso Pai. E a gente tem que lutar, a gente tem que combater, e esse vídeo é uma ajuda, é uma tentativa que o que aconteceu com Robert também aconteça com você. Esse demônio sai da vida de Robert, após isso ele continua na sua vida com as suas bebedeiras, mas ele não consegue mais ficar bêbado. Então ele passa a perceber o que realmente aconteceu, ele entende que foi um demônio que saiu do corpo dele, e ali ele começa a sua jornada espiritual. Logo depois ele entrega a sua vida para Jesus, começa a frequentar igrejas, começa a pregar o evangelho, e daquele ano ali para frente ele passa 21 anos dedicar-se integralmente, não integralmente porque ele trabalha mais um pouco, mas ele trabalha mais um pouco ali no exército. Ele chegou a trabalhar no exército, depois marinha, aí depois voltou para o exército, ele se desliga no final ali do exército para se entregar integralmente para Jesus. Mas o X da questão aqui é para você que está passando por algum momento como esse. Que você possa enxergar o quão traumático é essa vida com algum vício que acaba destruindo a tua família. Todos acabam sofrendo. Ali não era só Robert que sofria. Ali era Robert, a sua esposa, os seus filhos. Robert, no final da sua vida, chegou a ter 8 ou 9 filhos. Então, imagina crianças tendo que conviver com um alcoólatra dentro de casa, com agressões físicas, agressões verbais e tudo aquilo que traz essa vida. Eu espero do fundo do meu coração que você, se você estivesse ouvindo esse vídeo e tiver algum problema como esse que eu citei, que você passe a ler a vida do Robert nesse livro que ele conta, O Vinho Novo é Melhor. E o que é o vinho novo? É essa nova vida, uma vida com uma conexão espiritual, uma vida não só para essa dimensão espaço-tempo, uma vida conectada com aquele que nos criou, uma vida confiando naquele que nunca nos deixará. E eu espero que do fundo do meu coração você possa ler esse livro e ele possa te abençoar o tanto quanto me abençoa, tá bom? Um beijo no seu coração.